explosões de raiva, sabe? Eram muitas explosões de raiva, parecia assim um leão rugindo dentro de casa, sabe? E aí isso com o tempo foi me dando crises de ansiedade, né? Eu fui começando a ter cada vez mais, assim, apreensão de falar qualquer coisa, tinha que andar pisando em ovos. Borderline, bonzinhos ou vilões? O transtorno de personalidade borderline é uma condição de saúde mental que afeta a forma como uma pessoa lida com suas emoções, como ela se relaciona e como ela enxerga a si mesma. Pessoas com borderline costumam ter emoções muito intensas e instáveis, que elas podem amar profundamente alguém em um momento e no momento seguinte sentir extrema raiva dessa pessoa. É uma montanha russa emocional, é muito desgastante, tanto para quem sente quanto para quem convive. Alguns dos sintomas mais comuns incluem relacionamentos intensos, instáveis, autoimagem distorcida, comportamentos impulsivos, sentimento de vazio crônico, mudanças rígidas e rápidas de humor, em alguns casos, automutilação ou pensamentos de autodestruição. Borderline não é drama, não é frescura, não é carência demais, é uma condição psiquiátrica e validada pela psiquiatria. Conviver com pessoa que tem borderline é desafiador, pode ser muito desafiador, porque são pessoas que têm medo extremo do abandono, necessidade absurda de ser amada e de ser aceita, o que faz com que essas pessoas tenham comportamentos de raiva, comportamentos muito ciumento, talvez por vezes até agressivo, mas por trás disso tudo é uma necessidade profunda de ser amada, de não ser abandonada, um medo de ser abandonado. Então, por trás desse comportamento, tem esse medo. A boa notícia é que existe tratamento. Uma das formas da atualidade mais eficaz no tratamento para o borderline é a terapia dialética e acompanhamento com o psiquiatra. Alguns medicamentos também podem diminuir a impulsividade, a ansiedade, a depressão. Mas até agora a gente não falou do título do vídeo, né? Eles são bonzinhos ou eles são vilões? Porque teve a música da Maiara e Maraísa que gerou uma grande polêmica aí, né, sobre relacionamentos abusivos. Então, assim, eu, como já tive um relacionamento com um borderline, eu tenho propriedade para falar sobre o assunto. Não sou psiquiatra, nem psicóloga, mas o convívio que eu tive com essa pessoa de 5 anos, eu acho que eu tenho bastante propriedade para falar sobre isso, né? Porque eu senti na pele, eu vivi na pele. Então, gente, eles são bonzinhos ou eles são vilões? Porque quando se fala de narcisista, né? Quando a gente fala, meu ex é narcisista, o meu atual é narcisista, parece que é válido, parece que você pode falar, né? Que você sofreu um relacionamento abusivo. Mas quando você fala borderline, parece que tem tipo assim uma certa resistência, as pessoas não gostam, que fala, ai, tadinho, você já tem meio de ser rejeitada e você ainda rejeita, ainda é pior ainda. Leva pra casa e me diz depois o que é conviver com borderline. Quem sou eu para julgar, né, para falar que se são bonzinhos ou não. Eu vou apenas contar aqui um pouco, resumidamente, do que já faz tempo, assim, que eu não tô mais com essa pessoa, então eu vou compartilhar com vocês algumas das atitudes e do comportamento dessa pessoa que me levaram a uma situação de ansiedade profunda. Então, gente, vamos lá. O meu relacionamento com esse borderline começou assim, parecia um conto de fadas. Já no começo, assim, ele chegava em casa, na minha casa, com um buquê de flores, sabe aqueles buquê imenso de flores? Era sempre convite para restaurante. Já aconteceu de chegar do trabalho e, tipo, ele fala assim, entra no carro. Eu falo, ai meu Deus, espera ainda, eu tenho que fazer mala, eu tenho que levar alguma roupa, a gente tá indo pra onde? Só entra no carro. Aí eu, sim, mas me fala, a gente vem hoje ainda ou não, como é que é? Só entra no carro. Tá, eu entro no carro. É uma viagem, chego num local, é um castelo que hoje em dia é um hotel, né? Então, tipo assim, eu queria que você passasse uma noite num castelo, porque você é uma princesa, e sabe, era nesse tipo aí, sabe, de demonstração de amor e de afeto.
E já bem no comecinho do relacionamento, assim, foi o que mais eu lembro que eu achava assim, não achava estranho porque eu não conseguia na época ainda me dar conta de relacionamentos abusivos. Então, pra mim, eu achava que finalmente tinha encontrado meu príncipe encantado. Só que isso durou apenas 3 meses. Apenas 3 meses. Então, eu posso dizer que eu vivi um paraíso, um conto de fadas, um filme romântico durante 3 meses. E depois de 3 meses, esse paraíso se revezava entre paraíso e inferno. Paraíso e inferno, durante mais ou menos uns 6 meses. Depois de uns 6 meses, começou a ser mais inferno do que paraíso. E o que eu posso falar dessa pessoa, que era uma pessoa que precisava de validação constante. Eu tinha que estar sempre fazendo elogios, sempre falando muito bem de tudo que ele fazia, de tudo que ele dizia. Uma pessoa também que não suportava uma mínima crítica. Muito sensível a críticas. Por mais pequena que fosse, por mais que fosse falada de uma forma com empatia. Pois é, gente, essa questão aí da hipersensibilidade, a crítica, a não suportar a frustração, reagir de forma muito desproporcional a qualquer coisa que foge do que essa pessoa estava esperando, sabe? Realmente uma baixa tolerância à frustração. E, assim, o pior de tudo, assim, isso tudo, o pior de tudo foi que eu descobri um vício que eu não tinha observado no início. Essa pessoa é alcoólatra, então tem vício em álcool. E explosões de raiva, sabe? Eram muitas explosões de raiva, parecia assim um leão rugindo dentro de casa, sabe? E aí isso com o tempo foi me dando crises de ansiedade, né? Eu fui começando a ter cada vez mais, assim, apreensão de falar qualquer coisa, tinha que andar pisando em ovos. E assim, pra mim foi muito tóxico. Quem sou eu pra dizer se são vilões ou bonzinhos? Eu não sei, eu acho que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Essa pessoa tinha um lado muito bom, muito carinhoso, muito dedicado, muito presente. Então isso é um lado muito bom, mas não compensava as explosões de raiva, os períodos em que essa pessoa ficava bebendo, né, 5 dias seguidos, faltar trabalho por causa do álcool. Não compensava, o lado bom não compensou o lado ruim. E pra mim foi bem tóxico, a relação foi tóxica, então nesse lado eu tenho que concordar com a canção da Maiara e Maraísa, porque pode ser uma relação muito tóxica. Eu não vou dizer que todo borderline é tóxico, porque eu não conheço todos os borderline, nós somos milhões de pessoas, né? Nós somos bilhões de pessoas no planeta, com certeza. Cada pessoa é um ser humano, cada um é cada um, cada pessoa tem uma história. Cada um foi criado de uma forma diferente, cada um teve suas experiências, cada um tem sua forma de lidar com esse transtorno, né, com essa doença, e de seguir, ser acompanhado por profissionais. Tudo isso pode atenuar, né, a repercussão negativa da doença na vida da pessoa e na vida dos que convivem com essa pessoa. Pra mim foi muito negativo, pra mim foi super tóxico, foi assim, adoecedor. Eu poderia ter morrido ao lado dessa pessoa, porque eu tava chegando num nível de emocional muito abalado, assim, mentalmente eu ia muito mal mesmo. Tive que procurar ajuda médica, senão não teria saído de lá sozinha. E o que eu posso deixar pra vocês, a conclusão que eu posso deixar pra vocês pra mim foi tóxico. Agora, tirem vocês mesmos as próprias conclusões do que é conviver com uma pessoa que tem borderline. O nome da doença já está escrito transtorno. Tirem suas próprias conclusões. Borderline. Esse transtorno no DSM-5, se eu não me engano é DSM-5. Deu uma pausinha, deu uma paradinha aqui no vídeo para ir pesquisar para não dar informação errada. Na verdade se chama DSM-5. Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, gente, tirem suas próprias conclusões. Por que eu não posso falar que tem um relacionamento com borderline, eu vou ter um relacionamento instável, de vai e vem, né? Um relacionamento ioiô, um relacionamento montanha-russa, um relacionamento céu e inferno. Por que eu não posso falar que é um relacionamento tóxico? O nome sozinho já diz tudo, né? Transtorno. É um transtorno. A pessoa sofre de um transtorno mental. É culpa dela? Não é. Mas é porque não é culpa dela, você é obrigado a se adoecer e ficar do lado de uma pessoa que
pode te adoecer, tem potencial para te adoecer mentalmente. Ainda mais assim, se você já tiver uma fragilidade, tipo um terreno fértil para ter depressão, para ter ansiedade, eu acho que, assim, você tem que pensar primeiramente em você. Você vai se envolver com uma pessoa que tem um transtorno, que tá lá, faz parte né, de uma categoria de transtornos mentais. O borderline tá na mesma categoria de narcisistas e psicopatas, né, de pessoas antissociais. A categoria B, cluster B. Então, gente, pelo amor de Deus, acho que não precisa eu dizer, realmente é super tóxico, eles não são mal, não são nada de bonzinho, são mal. Não, eles são pessoas como eu e você que sofrem de um transtorno e que é reversível, né? Graças a Deus tem essa boa notícia, é reversível. Agora depende de você, você vai querer enfrentar isso? Você vai querer enfrentar essa batalha, essa luta? Porque, primeiramente, essa pessoa ela tem que querer ficar boa, ela tem que querer ficar curada. Se ela não quiser ficar boa, ninguém vai conseguir transformar ela. A gente tem malmente controle sobre nós mesmos, sobre a nossa própria personalidade, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente diz. Como que a gente vai conseguir ter controle sobre outra pessoa? Ainda mais uma pessoa que sofre de um transtorno, né? Tão grave quanto o transtorno de personalidade borderline. Então, assim, se você se sentiu, assim, de alguma forma que esse vídeo agregou para você, te trouxe alguma informação diferente, né? Te trouxe alguma coisa, assim, que talvez você não viu em outro vídeo que fala também sobre o transtorno de personalidade borderline, deixa o teu joinha, comenta, envia para aquela sua amiga que tá se envolvendo com um cara borderline, ou para aquele seu amigo que tá se envolvendo com aquela menina borderline que tá botando a vida dele de cabeça para baixo, né, que fez aquele auê na vida do cara, que, sabe? Então, assim, envia para essas pessoas e manda elas se informarem, pede, né, para elas se informarem cada vez mais, porque não é brincadeira, não é frescura, não são pessoas muito carentes, é realmente um transtorno, muito ligado a traumas do passado. Eu já li muito sobre borderline, inclusive quando meu ex teve o diagnóstico de borderline, eu comprei o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, né, Mentes, ai, como é que é o nome? Pera, eu vou voltei, tá aqui o livro, Mentes que Amam Demais. E, gente, esse livro, ele me ajudou a entender, assim, um pouco, na época, o transtorno. Porém, eu, assim, minha opinião pessoal, admiro muito o trabalho da doutora Ana Beatriz, mas eu achei ele um pouco romantizado, pelo menos no meu caso, na minha experiência pessoal. A minha experiência com borderline foi traumatizante, foi assim, a pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi muito tóxico, gente, foi muito pesado, muito pesado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é a minha vida pessoal e eu não quero que ninguém fique sabendo o que eu passei, mas foi pesado, foi punk. Então, assim, no livro eu acho que romantiza um pouco. Talvez existem casos, assim, mais leves, no meu foi muito pesado. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Sobre a música da Maiara e Maraísa, pra mim ela faz total sentido. Elas não estão exagerando, elas não estão no julgamento. Talvez ela esteja no julgamento, né, um pouco, né, a música. Porque tá generalizando, né, cada pessoa é uma pessoa, a gente não pode generalizar. Mas pra mim a música faz total sentido. Então, se pra você também faz, se pra aquele teu parente também faz, envie esse vídeo pra ele. E quanto mais informação, melhor. Não vamos odiar essas pessoas, elas não têm culpa de serem assim, isso é um transtorno. Do que eu já li, 80% das pessoas que são borderline sofreram abusos na infância, então vem de traumas de infância. Elas não têm culpa, elas precisam de amor, de carinho, de empatia. São pessoas que já estão feridas, aí você vai lá e fere mais ainda. Só que você não precisa estar ao lado dessa pessoa, você não precisa ser o namorado dela, o marido dela, a esposa, o esposo, né? Você não precisa. Você pode ajudar, mas mantendo a distância, uma distância segura para a tua própria saúde mental. Então, esse é o meu vídeo de hoje. E beijo, até a próxima.